e som. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé para adorar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede e por mais um ano de vida da nossa igreja. Em dezembro iremos completar 100 anos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Um centenário, 100 anos de primeira igreja batista, adorando, servindo ao Senhor, fazendo a diferença nesta cidade, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu, a igreja. Aleluia, nós te agradecemos, Deus poderoso. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? É Ele que perdoa todos os nossos pecados. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. É Ele que redime a nossa vida da perdição e te coroa de benignidade e de bondade, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Agora você tem a oportunidade de agradecer ao Senhor através da sua oração. Abra a sua boca e expresse a gratidão que há no seu coração. Diga ao Senhor: Deus, dai-me um coração grato a Ti. Ensina-me a reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Ensina-me a ver a Tua mão me guardando, me guiando, me sustentando. Ensina-me a reconhecer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Pai, te agradecemos, te louvamos. O que daremos ao Senhor pela salvação? O que daremos ao Senhor pelo sangue de Jesus derramado? O que daremos ao Senhor pelos nossos nomes escritos no livro da vida? O que daremos ao Senhor pelo Espírito Santo que agora habita em nós e faz de nós morada do Senhor? O que daremos ao Senhor? Queremos dar o nosso coração, queremos dar a nossa vida, não apenas em palavras, mas em atitude, vivendo para a glória do Senhor, morrendo a cada dia para nós mesmos, para este mundo. Ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que iremos alcançar corações sábios. E a Tua palavra diz: aquele que ganha almas, sábio é. Queremos ganhar almas para o Senhor, mas primeiramente queremos ganhar a nossa alma para Ti. Queremos apresentar a nossa vida ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Ó Pai, abençoa-nos como a Tua igreja, como o Teu povo. Ó Deus, te louvamos pelos 100 anos da Tua igreja. Ó Pai, fazendo a diferença, transformando vidas, abençoando famílias. Pai, queremos ser também agentes de transformação. Transforma a nossa vida, a nossa casa, e usa-nos para transformar este mundo, ó Deus, para que todos conheçam a Tua glória. Usa-nos, ó Pai, mesmo que imperfeitos e falhos, que o Senhor continue limpando as nossas vidas, para que possamos dar mais frutos. Queremos estar ligados na videira. Queremos, ó Pai, ó Deus, glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Ti este momento que estaremos cultuando ao Senhor. Que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos nos assentar. Obrigado, equipe de louvor. Vamos nos assentar e ver as nossas informações desta manhã. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Sexta-feira passada, celebramos a vida que adultos e crianças encontram na verdadeira fonte de água pura. Jesus foi a mini celebração com momentos maravilhosos e marcantes. Confira e não deixe seu filho de fora das atividades do mini.
também Célula 211, que multiplicou este ano, gerando a Célula 222 com o novo líder Lucas. Supervisão Vilmar e Arisa, da Rede Viva. Deus os abençoe. E se sua célula ainda não multiplicou pela fé, já marque sua data e continue firme em oração. A multiplicação virá. Deus ordenou a Moisés, em Deuteronômio 6, a transmissão de leis e decretos que o povo deveria obedecer. Deus disse que o povo deveria amar somente a Ele com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Os pais deveriam ensinar os seus filhos para que crescem e adorassem a Ele da mesma forma. Todas as palavras deveriam estar em seu coração, ou seja, internalizadas ou memorizadas. Essas leis e decretos deveriam ser ensinadas com persistência em todo lugar, em todo o tempo. Deveriam usar artifícios de reforço e de lembrança, como pulseiras, quadros na parede, etc. Isso aconteceu enquanto Moisés viveu e também durante o seu sucessor Josué. No entanto, a Bíblia conta em Juízes 1, 2 e 3 que uma geração se levantou após a morte de Josué, que não conhecia o Senhor e se entregaram à adoração de deuses sanguinários e promíscuos, chamados de Baalins e Astarote. A preparação de uma geração para que a geração seguinte continuasse seguindo a Deus foi quebrada e o povo começou a viver uma sucessão de fracassos. Estamos vivendo hoje dias difíceis, nos quais a mídia televisiva e imprensa, apoiada pela indústria de vários produtos e partidos políticos, se uniram com a finalidade de destruir instituições estabelecidas por Deus, como o casamento e a família. Organismos internacionais como ONU, Unicef e ONGs poderosas que investem nos países pressionam seus governantes a que aprovem leis que introduzam uma nova conformação de sociedade. A pressão está cada vez maior e isso não é uma possibilidade, mas já é realidade. O projeto Pais Discipuladores convoca os pais a participarem de uma frente de resistência a todos os ensinos que sejam contrários à palavra de Deus. Faça boicote a produtos que apoiem ideias que destruam o casamento, a família, a Bíblia e o cristianismo. Não apoie os políticos que fazem leis em apoio a elas. Desligue a TV, mude o canal ou procure alternativas de programas para que nem você, nem seus filhos sejam contaminados com sujeira ideológica. E o mais importante de tudo, discipule o seu filho. Encontre-se com ele toda semana e ensine o que deve amar a Deus com todo o seu coração, forças e alma. Ensine e memorize versículos bíblicos contendo princípios morais, éticos e espirituais. Se você fizer aliança com o modo de vida atual no qual a religião, a família e o casamento estão sendo desconfigurados, isso se voltará contra você. Com certeza, você ama seu cônjuge, sua família e seus filhos e não deseja que eles sejam alvos desses pensamentos. Conte histórias bíblicas todos os dias antes de dormirem e ore com eles e por eles. Vamos preparar uma geração forte que resista a essas investidas. Proteja a sua família. Seja um pai discipulador. A agenda do Viva a Vida continua agitada. De 19 a 22 de novembro, viagem para o Hotel Termas Lagoa Santa e dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, faremos nossa festa de encerramento das atividades deste ano, comemorando o adiantado nascimento do nosso Salvador. Será um dia super especial, onde estaremos fazendo uma retrospectiva do ano, cantando muitos hinos natalinos, com momentos de muita comunhão e alegria. Mais informações sobre todos esses eventos em nossas reuniões, que acontecem todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, na sala 113. Venha participar, sua presença é nossa alegria.
Vem aí o Day Out de Juniores, para meninos e meninas de 7 a 9 anos, no dia 18 de novembro, na Casa da Árvore, com o tema Acerte o Alvo. Olha só o que esperar da programação. O investimento é de R$100, que pode ser pago em 2 vezes até novembro, e as inscrições devem ser feitas através do site da igreja. Para mais informações, procure o Mini no intervalo dos cultos regulares. Até lá! E não se esqueça, mantenha o foco no alvo. Sabia que você tem influência? E sabia que você pode aperfeiçoar isso se participar do Summit? O Summit é um evento mundial, acontece em 120 países e vai ter um bem pertinho de você, aqui na nossa igreja, de 9 a 11 de novembro. Então participe do melhor e maior evento de liderança do mundo. E claro, traga alguns amigos com você. Inscreva-se já pelo nosso site. Você tem influência, use ao máximo. E o nosso informativo fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Nós vamos compartilhar com os irmãos o que o Ministério Infantil está estudando hoje. Sempre são histórias que têm tudo a ver conosco. Quando eu estudava lá na faculdade, sempre os professores na área de história, eles passam a história como se o homem, no decorrer dos anos, dos milênios, né, ele tivesse passado por uma melhoria, ele tivesse progredido, se desenvolvido. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o homem, ele pode ter progredido, mas na área tecnológica, né? Como a luz, né, acontece, água quente, essas coisas. Mas o ser humano, como pessoa, continua o mesmo. A história de hoje tem tudo a ver com a gente, com situações que a gente passa também. Nós estamos estudando o livro de Juízes e hoje nós temos a história, inclusive no mês, terminando o mês, aí o Outubro Rosa, nós vamos falar sobre uma mulher que era juíza. O livro de Juízes, até o nome já está falando, é uma fase que o povo de Israel viveu, foi logo depois da morte de Josué, e até chegar o rei. Então foi uma época em que o povo de Israel foi regido por juízes, pessoas que julgavam o povo. Eles tinham as tribos, mas questões que precisavam de julgamento era feita por esse juiz. E nessa ocasião era uma mulher chamada Débora. E ela era muito respeitada pela comunhão que ela tinha com Deus. Como o povo de Israel, como muitas nações hoje, ainda hoje Israel, a constituição do país e a religião é uma coisa muito unida, né? Fusionada é a melhor palavra. Então, naquela época também, quem ia julgar o povo não era apenas uma pessoa que tinha a habilidade de julgar, mas uma pessoa que tinha comunhão com Deus. E essa era a Débora. E eles estavam passando por 20 anos sendo de grande humilhação. Eles estavam sendo subjugados pelo rei de Canaã, o rei Jabim. E esse rei, ele tinha um chefe dos exércitos chamado Sísera. E esse homem era muito mau. Eles tinham um exército muito grande, eles tinham 900 carros de ferro. Falei, gente, os tanques de guerra já existiam naquela época, né? Os carros de guerra. E eles tinham também uma coisa de que eles assistiram algum filme do Batman, 007, alguma coisa assim. Porque nas rodas tinha uma coisa, uma espécie de espada, que quando os carros começavam a correr, se tivessem
soldados inimigos aqui, eles eram cortados, eles eram mortos. Parece, não parece? Muito interessante. E eles eram muito maus. Estavam há 20 anos massacrando o povo. Mas Débora, em oração e vendo, né, a aflição do povo, chamou o chefe dos exércitos de Israel, chamado Baraque, e falou assim: vai hoje contra Sísera e o seu exército, porque hoje o Senhor vai dar vitória a Israel. Israel tinha só 10 mil homens, não tinha carros de ferro, era completamente impotente, já estava há 20 anos sofrendo aquilo. Como que iria vencer? Mas Baraque falou assim: eu só vou se você, Débora, for comigo. E ela foi. E eles realmente ganharam a guerra. Mas não foi porque Israel era superior tecnologicamente com armas de guerra ou com estratégia de guerra. A Bíblia diz que eles não conseguiram chegar, que eles se confundiram. O próprio povo inimigo se confundiu. E a Bíblia diz que os maus por si se destroem. A Bíblia não entrou em questão o que aconteceu, mas de repente as instâncias lá de comando podem ter entrado em discussão, tinham algum problema, enfim, eles começaram a se confundir e a lutar e a morrer. E aí o povo de Israel percebeu isso, entrou lá e venceu. O Sísera saiu correndo, a pé mesmo, porque percebeu que o povo de Israel estava ganhando. E procurou um rei ali perto, entrou na tenda desse rei e falou: me deixa aqui descansar, me dá leite, eu preciso descansar. E ele deitou e esse rei falou: fica aqui que você está seguro. Mas a mulher desse rei matou Sísera de um modo muito horrível. E ele foi morto e o povo de Israel venceu. Venceu na liderança de uma mulher que era cheia do poder de Deus, que vivia na presença de Deus. Ela dava segurança a homens de guerra. E Deus falou a ela: vai hoje, porque eu darei a vitória. A vitória é do Senhor. E Deus gosta de dar essas vitórias aos seres humanos, aos seus filhos. Às vezes eu converso com jovens, né? E eu falo: faz tal faculdade. Não, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não vou passar. Eu falei: meu amor, Deus adora colocar pessoas em lugares de projeção, porque Ele tem interesse que você esteja lá. E você vai entrar: ah, mas é injusto, eu vou entrar lá, tem gente muito melhor do que eu. Deus quer os seus filhos em lugares de projeção, porque eles vão fazer a diferença. É Deus quem dá as coisas para nós, é Deus quem coloca a gente no emprego, é Deus quem faz a empresa crescer, é Deus quem faz a pessoa passar num concurso, porque Ele quer pessoas em lugares de relevância para fazerem o que Ele quer. E foi isso que Ele fez com Débora, foi isso que Ele fez com Baraque, e é isso que Ele quer fazer conosco. Nós também estamos numa batalha terrível agora contra essa ideologia de gênero. Ontem eu vi um artigo mostrando as pessoas que estão por trás. Na hora eu sentei e falei assim: não vou fazer mais nada, não tem como lutar contra esse pessoal. George Soros, que é um cara que, se ele quiser chegar num país e tirar o presidente, ele consegue, porque ele tem tanto poder econômico, e quem tem poder econômico tem poder político. Ele faz o que ele quiser. Eu já ouvi histórias sobre esse cara assim, que ele vai em países assim e ele acaba com o país. Ele tira pessoas do poder, tem esse poder. Bancos como Itaú, Santander, empresas enormes, a Amazon, Apple. Gente, se você for boicotar, eu estou boicotando esses pequenos que estão mais perto, que puseram a cara na TV, né? Mas se a gente for boicotar todo mundo, gente, eu falei assim: eu vou ter que lavar meu cabelo com um sabão de coco, entendeu? Porque não vai sobrar produto, eu vou ter que boicotar tudo. De tão grande que são os nossos inimigos. Eles têm carros de ferro e eles têm espadas que matam aqueles que não têm armaduras. Nós somos esses que não têm armadura, somos pequenos, mas temos um Deus grande. E Ele deu vitória para Israel, vai dar vitória para nós também. Vamos ficar em pé? Vamos ler o versículo de hoje? Esse debaixo da tamareira, gente, tâmara é uma delícia, né?
E ela era o lugar onde a Débora ficava para julgar o povo. Vamos lá? Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Juízes 5:3. Depois que eles ganharam, Débora e Baraque fizeram um cântico de louvor ao nosso Deus. Pai, agradecemos a Tua palavra mais uma vez, porque ela nos mostra que o mesmo ser humano lá da época de Israel é o ser humano de hoje. Quem tem poder econômico, tem poder político e geralmente gosta de dominar outros povos, de massacrar. Mas, ó Deus, nós hoje estamos vivendo um tempo onde estamos sendo acuados por pressão, por leis, mas nós cremos no Deus que é poderoso e que deu vitória a Débora e Baraque, ao povo de Israel. Cremos que o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor nos fortalece. Nós somos o teu exército, Pai. E o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Pai, te agradecemos porque essas histórias fortalecem o nosso coração, fortalecem a nossa fé, nos desafiam a continuar, a perseverar confiando em Ti. Pai, agradecemos e louvamos o Teu nome, assim como Débora, como Baraque, louvamos e adoramos o Teu nome pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos facilitadores e as nossas crianças, que haja culto em cada lugar que cada um estiver. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes ali à porta. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, pela vida das nossas crianças, sejam guardadas e protegidas por toda a seta do inimigo. Glória a Deus, que as crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando as palavras de Jesus aos discípulos. Você lembra aquele momento que muitas crianças estavam ali com Jesus e os discípulos tentavam tirar as crianças, porque geralmente a gente tem aquela ideia, não, a criança está atrapalhando o culto, está fazendo barulho, está fazendo bagunça, está correndo. E os discípulos tentavam tirar as crianças ali do lado de Jesus. Jesus não, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E ele disse, quem não se fizer como criança, não vai entrar no reino dos céus. Por isso que para entrar no reino dos céus você tem que nascer de novo, amém? Aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino dos céus. Mas quando você tem um encontro com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Glórias ao nome do Senhor. Neste momento nós vamos ver a ênfase dominical. Fique ligado, mais uma vez, sobre o Summit. Líderes super de Deus, meus colegas amados, pastores, bispos, apóstolos, diáconos, líderes de célula, discipuladores e discípulos, líderes em geral. Os desafios de liderança são altíssimos. Nosso mundo conturbado está exigindo um novo tipo de liderança. Por isso, peço alguns minutinhos de sua atenção para falar sobre um evento de alta qualidade que com certeza nos fará crescer. Estou falando do The Global Leadership Summit 2017, uma conferência em vídeo de alta definição. Vamos nos unir a 1.375 lugares no mundo, em mais de 123 países e crescer rumo à excelência. Faça sua inscrição no site umb.org.br. Eu espero por você nos dias 9 a 11 de novembro. E quando chegar em nossa conferência, não esqueça de me dar um abraço. The Global Leadership Summit, uma conferência para líderes como você. E lembre-se, todos melhoram quando um líder melhora. Amém, irmãos? Uma grande oportunidade para nós aprendermos com grandes homens e mulheres que estão fazendo diferença neste mundo e nesta geração. Neste momento nós vamos abrir a nossa assembleia regular aqui da nossa igreja
para apresentação de novos membros. É uma alegria estarmos recebendo novas pessoas para somar conosco em prol do reino do Senhor. A comissão de membros da Primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande, no desempenho das funções que lhe foram atribuídas pela Assembleia Geral da mesma, depois de proceder a entrevistas pessoais e procedimentos adicionais, que confirmam o desejo daqueles que neste mês de outubro de 2017 desejam filiar-se à igreja, é de parecer que sejam recebidos como membros, por declaração de fé, os seguintes irmãos. Assim que for lido o seu nome, você poderá vir aqui à frente: Débora Caroline, Jonatas Medeiros, Tatiane Feliciano. Por transferência, os seguintes irmãos: Anabel Cristina, Edith Soares, Hamilton dos Santos, Ivar Medeiros e Josiane de Aguiar. E por reconciliação, Renata de Oliveira Soares. Amém? Todos que estão aqui presentes, vamos nos colocar em pé, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, esses irmãos. Amém? Sejam muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. É uma alegria recebê-los. Amém? Depois os irmãos vão estar cumprimentando vocês, glória a Deus. Mas vamos orar agora. Estenda a sua mão em sinal de bênção, e nós vamos orar por estas vidas preciosas. Sejam bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te louvar, porque a tua igreja é viva e cresce, e ela é poderosa, e ela é vencedora, porque não há outra instituição na face da terra que o Senhor deu o seu sangue para comprá-la. O Senhor comprou, o Senhor resgatou a tua igreja, o Senhor a chama de tua noiva, e não há nada que possa destruir a tua igreja. Muitos se levantam, mas se levantam para cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Te agradecemos por mais estas vidas que estão, ó Pai, somando conosco neste ministério, nesta igreja. Que o Senhor venha abençoá-los grandemente, que eles sejam instrumentos de bênção agora para esta comunidade, e que esta comunidade seja um canal de bênção para a vida deles. Nós te louvamos e te adoramos por cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podem sentar-se agora por mais alguns instantes, e nós queremos também conhecer as pessoas que estão aqui adorando, louvando ao Senhor conosco, mas que não são membros da nossa igreja. Por gentileza, se coloquem em pé para que nós possamos conhecê-los. Lá no fundo, uma salva de palmas ao Senhor. Aqui na frente, seja bem-vindo lá. Aqui mais uma jovem, aqui mais um irmão. Sejam bem-vindos. Vamos cumprimentar essas pessoas. Você que está perto, que vê essas pessoas se colocando em pé, por gentileza, amém? Seja o abraço dos pastores, seja o cumprimento para esses queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos agora estar adorando ao Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas. Por que trazemos os dízimos e as ofertas? Primeiro é fidelidade ao Senhor. Deus tem sido fiel para conosco, amém? Segundo é gratidão, não é para que Ele nos abençoe mais, mas é por tudo que Ele já tem nos abençoado. Amém? Então vamos estar trazendo os dízimos e as ofertas enquanto louvamos e adoramos ao Senhor. Glória a Deus.
estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Vamos adorar o Senhor de pé. A Ele o louvor. Entregue-se a Ele. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, declarei. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando, declare que Ele é Rei. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor, como a Tua igreja. Nós estamos alegres, Pai, porque nós podemos te adorar e te exaltar. E essa tem sido a nossa canção. Enquanto nós vivemos,
Nós queremos cantar ao Senhor, porque fomos criados para a honra, para a glória e para o louvor dEle. Se existe louvor no seu coração, aplauda ao Senhor, exalte a Ele. Senhor deixou o seu Espírito para nos guiar a cada dia, para nos convencer dos nossos pecados e trazer arrependimento aos nossos corações, amém? E o Espírito Santo, ele vem sobre nós, sobre a igreja, quando nós invocamos também o seu nome, o poder de Deus. Feche os teus olhos, comece a invocar: Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso que a palavra do Senhor seja firmada dentro do meu coração.
Porque desde o início, o Senhor deseja ter relacionamento com os seus filhos. E hoje, mais do que nunca, o Senhor deseja esse relacionar-se a cada dia, a cada manhã, para que Ele manifeste o seu poder, o teu Espírito, àqueles que o invocam. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo para vencermos a cada dia, para andarmos em santidade, para ter relacionamento com o Senhor. Nesta manhã, nós Te invocamos, que se abram os céus sobre este lugar, que o Espírito Santo venha sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada coração, trazendo renovo, a visão do entendimento sobre se relacionar com o Senhor, de buscar a face do Senhor, para receber do Senhor a direção para as nossas vidas, para o ministério, como cuidar os nossos lares, como governar bem as nossas emoções. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus vivo, do Deus poderoso, nós como igreja Te invocamos. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração nesta manhã. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Enche a sua igreja nesta manhã. Enche cada vida aqui. Enche os corações. Aleluias. Aleluias. Santo, santo, santo. Aleluias. 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 Busca o Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Desce-nos, Espírito Santo, mais do que as emoções, vem tocar a nossa alma.
nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o Céus fechados se o teu reino venha mover. nossa fé, A nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. que se abra Céus fechados se o teu reino venha mover. nossa fé, Nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus, está em ti, só em ti. Sim, Deus, nós declaramos que a nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Não há ninguém na terra ou no céu maior do que o Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita a sua igreja mais uma vez. Espírito Santo, continua ministrando aos nossos corações. Nós estamos aqui para um único motivo, um único intuito, de adorar ao Senhor, que é grande, grande, grande. Nós entregamos a Deus as nossas vidas, entregamos o nosso louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Bom dia, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. João 6, do versículo 14 ao versículo 24. Como eu já falei há algumas semanas atrás, nós no culto de sábado estamos estudando uma série que são os 7 sinais a respeito de Jesus, 7 sinais da divindade de Jesus. E talvez algumas pessoas estão aqui que não ouviram a mensagem que eu ministrei há 3 semanas atrás, mas o Evangelho de João, ele destaca 7 sinais principais que demonstram e que nos levam a uma única conclusão e a um único sentido, que é louvar e engrandecer ao nome de Jesus, que é provar a divindade de Cristo, é mostrar para nós, é trazer ao mundo a revelação de que Jesus é Deus, de que Ele é o Cristo sobre as nossas vidas. Houveram muitos outros milagres, mas nós temos estudado essa série e hoje nós vamos estudar um milagre específico, que é quando Jesus anda por sobre as águas. Esse milagre, ele acontece no seguinte contexto. Um pouco antes disso, no capítulo 6 ainda, Jesus multiplica os pães e os peixes, né? Então os discípulos estavam lá, talvez você ou já ouviu uma pregação sobre isso, ou se lembra da escola bíblica dominical, ou já leu sobre esse milagre, que os discípulos estavam lá no deserto, estavam no lugar onde Jesus estava pregando, e a pregação de Jesus se estendeu um pouco, e as pessoas estavam ali, em torno de 5.000 pessoas, e eles não tinham o que comer, porque como ficaram ali muito tempo ouvindo a pregação de Jesus, a maioria da multidão não tinha comida. E os discípulos, eu não vou pregar sobre esse texto, eu só estou explicando um pouquinho, mas os discípulos preocupados com aquela situação, talvez não querendo dividir o pouco lanche que eles tinham ali, sabendo que também
Imagina, 12 pessoas com um lanche para dividir para 5.000 pessoas. São 5 igrejas dessas cheias, né? Bem cheias mesmo, com gente em pé na porta e tudo mais. Então, eles sabiam que eles não teriam condições de alimentar aquela multidão, né? E aí, acontece que Jesus pega lá do menininho, que vem, o menino tem lá os seus pães e um peixinho, que é o lanche dele, e ele fala, então me dá aqui. E ele multiplica aquele alimento, ao ponto de que ele alimenta 5.000 pessoas. E que, de tanto que a multiplicação tão grande que é o sinal, o milagre, sobram ainda 12 cestos cheios de pão e de peixe, de alimento que poderia alimentar muitas outras pessoas. E aí, nesse contexto, chega a parte do texto em que nós estamos. As pessoas, elas olham esse grande sinal, elas começam a ligar os pontos, veem que Jesus já havia feito outros milagres antes, né? Jesus já havia curado, já havia libertado, já havia ressuscitado, já havia multiplicado vinho, e agora ele resolveu um grande problema da humanidade. Qual é o problema? A questão da fome, né? Você imagina esse homem que multiplica comida, que pega um pouquinho aqui, um punhadinho de pão que é para uma criança, uma lancheira de uma criança, e pega aquilo e alimenta 5.000 pessoas. Esse homem pode acabar com a fome mundial, não é? E as pessoas começaram a olhar para Jesus dessa maneira e falar assim, puxa, ele poderia resolver os problemas do mundo, ele pode acabar. Então, já pensou, se agora ele pode simplesmente olhar e falar assim, agora todo mundo está alimentado, ninguém mais precisa trabalhar. Que reino farto vai ser esse? Como seria um rei assim? Né? Um reino onde você não precisa mais trabalhar para comer, você não precisa mais pagar nada, porque esse rei, esse homem é capaz de multiplicar comida, alimento. Quem é esse Deus? Né? E aí eles olharam para Jesus e falaram, não tem outra coisa, ele vai ser o nosso rei. E o contexto, né, era um contexto onde o povo de Israel, o povo judeu, estava numa situação difícil ali, porque eles viviam no Império Romano, né? E eles pagavam tudo, eles davam todos os seus impostos, eram oprimidos, tipo o Brasil agora, né? Eles davam o que ganhavam, pagavam de imposto, o que não ganhavam, eles tinham que pagar também, né? Se pensava em ganhar, tinha que já pagar, né? Só porque pensou em ganhar. E aí eles estavam nessa situação, o Império só oprimindo, só cobrando, só tirando. E Jesus, na verdade, vem e fala assim, opa, eu não vim para cobrar impostos, eu vim para dar, eu vim para servir. Então, as pessoas estavam nesse contexto e com essa expectativa. E aí o texto começa, João 6, no versículo 14, diz o seguinte, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, esse é o nosso libertador, esse é o nosso general, esse é o nosso rei. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Primeiro princípio que nós podemos aprender com Jesus. Esse milagre, ele vai nos levar a uma única conclusão. Jesus é Deus. Mas aqui, nós estamos lidando com Jesus homem ali, no meio dos povos. Ele é 100% Deus, mas ele era suscetível a toda tentação. Ele era suscetível a toda tentação que nós podemos ser suscetível, a todas as dificuldades. Ele estava lá vivendo as dificuldades do povo. Mas o primeiro princípio que ele nos ensina, fuja da coroa humana. Fuja da coroação humana. Quando Jesus viu que as pessoas queriam coroá-lo rei, o que ele fez? Ele subiu ao monte e foi orar. Esse mesmo texto também tem em Mateus e em Marcos, Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45. E ali nós vamos ver relatos, outras coisas que possam acrescentar ao texto também. Mas lá no texto diz que ele subiu ao monte para orar junto com os seus discípulos. Por que eu estou falando isso e por que isso é um princípio muito importante? Porque nós somos diariamente tentados a querer receber a coroação humana. Jesus sabia que ele era rei, sim, só que ele não é rei de um povo, ele é rei do universo. Ele não é o rei de uma nação, ele é o rei da criação.
Ele é o Senhor da criação. Ele ali poderia ser tentado por causa daquela circunstância. Puxa, a cruz é muito difícil. Ele já sabia que ele ia ser crucificado. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que sofrer tantas coisas. Eu vou ser negado, eu vou ser humilhado, eu vou ser traído, eu vou ser cuspido, eu vou ser ferido. Eu vou resolver aqui logo, eu vou virar rei. E nós, quando nós queremos a coroa humana, é quando nós começamos a necessitar do reconhecimento nessa terra. Às vezes, você é uma pessoa muito esforçada na sua casa. Você faz tudo ali no seu lar. O seu marido não reconhece. A sua esposa não reconhece. Os seus filhos não reconhecem. As pessoas de fora não reconhecem. E você começa a pensar assim, puxa, ninguém me valoriza. Ninguém me dá valor. Ou é no seu emprego. Né? Você está lá, você batalha, você corre atrás, você chega no horário. O primeiro dia que você chega atrasado, todo mundo já fala, pô, tem relógio na sua casa não? Né? Aí já vem e começa a falta de reconhecimento. Eu vi um tempo uma pregação de uma mulher que ela diz sobre a mulher invisível. Talvez algumas pessoas já viram esse vídeo. E nós temos muitas pessoas, homens e mulheres invisíveis, andando pela nossa igreja, andando na sociedade, pessoas que fazem de tudo, que pagam um preço, mas não recebem reconhecimento. A palavra de Deus para você é, o seu reino não é aqui, a nossa glória não é aqui, a nossa terra não é aqui. Não venda a sua salvação, não negocie com as coisas desse mundo, com os princípios desse mundo. O nosso reino é lá no céu. E Jesus sempre teve conhecimento disso, que a coroa dele não era aqui, mas a coroa dele era no céu. Ontem, no culto de sábado, tivemos a pregação, a mensagem do Guilherme Borges, um menino que cresceu aqui na igreja, né, hoje já um homem, mas uma grande provação que o Guilherme passou no momento da pregação, ele pregou aqui, foi muito bom. Pregou sobre a cura do cego de nascença. Né? E foi uma palavra tremenda, vinda de Deus para a igreja. Houve muita comoção, muitas pessoas... foi muito forte mesmo, foi forte mesmo a palavra. E uma das grandes tentações que todo pregador ou que pessoas assim sofrem é no momento em que ele desce. É quando ele desce do púlpito. Se as pessoas vêm e falam para ele, cara, pregou muito, Guilherme. Rapaz, que palavra foi essa? Olha, cara, você é muito bom, você é um grande pregador. E a reação dele, imediatamente foi, cara, muito obrigado, mas a glória é toda de Deus. Mas eu sou só um instrumento, eu sou só uma ferramenta, eu sou só uma pessoa que estou aqui agora, mas é porque Deus permitiu, e é porque Deus quer usar a minha vida. E em quantos outros lugares nós temos disputado ou tentado disputar com a atenção e com a coroa de Deus? Com a coroa, tentando pegar o elogio humano. Talvez você, quando participa de um ministério, quando toca, quando canta, ou quando serve, e aí você fica pensando, puxa, ninguém vai me reconhecer, ninguém vai me elogiar, ninguém vai falar nada. Quando eu falo, ninguém fala nada, mas quando o outro sobe, ou quando o outro faz, todo mundo reconhece. E a gente começa a querer uma coroa, a querer aquele reconhecimento. A palavra nos diz que quando uma mão dá, a outra não pode nem saber. Quando a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não deve saber. E às vezes nós, no momento da oferta, ou quando ajudamos alguém, isso é uma moda hoje na internet, né? A pessoa pega e ela ajuda um menino de rua, e aí ela filma, ela ajudando aquele menino de rua e fala, olha só, e é muito bonito, você vê, é comovente, mas que glória isso tem, essa pessoa já ganhou toda a glória aqui. Fuja disso, fuja disso. Fuja da imagem de que as pessoas têm que reconhecer que você é uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que faz. Faça tudo para a glória de Deus. E no momento em que as pessoas tentarem te coroar, tentarem te dar uma glória que não é sua, faça como Jesus. Vá para o monte, vai orar. Se a tentação do reconhecimento é forte, vá para o monte. E lá em Marcos fala que ele subiu com os seus discípulos ao monte, porque ele sabia a tentação que eles passavam também, que os discípulos passavam. E agora você pensa
o coração desses discípulos, desses 12, que eles estavam ali andando com Jesus no ministério, vendo Jesus curar, e vendo Jesus libertar, expulsar demônio, e eles sentavam aos pés de Jesus, e eles ficavam horas, né? E eu fico imaginando como deveria ser ouvir os ensinamentos de Jesus. Às vezes eu assisto uma palavra do Cláudio Duarte, eu já perco o tempo, né? Que aí eu começo a assistir, e eu vejo o outro, eu vou vendo o outro, eu vou vendo o outro, porque é muito gostoso você ver. Agora você imagina o próprio Jesus. E eles estavam ali, e a multidão começou a falar assim, é agora, vamos coroá-lo rei. Os discípulos ainda não tinham o total entendimento do ministério de Jesus, então eles imaginavam ainda que ele era um libertador, que ele veio para tirá-los, para libertá-los ali daquele governo, que ele iria instituir um novo governo. Mas quando Jesus, no momento certo, na hora em que ele poderia ser coroado rei, ele fala, não, vamos embora, vamos para o monte. Eu imagino os discípulos falar, perdeu uma grande oportunidade, né? Jesus, ele é louco, está vendo que as pessoas vão coroá-lo, ele já fez, é agora, é o momento, é isso que nós estamos aqui, é para isso. E às vezes, nós passamos por momentos assim também. Às vezes eu estou lá orando pela promoção no meu emprego, né? E eu estou orando, eu estou clamando, eu estou jejuando, eu estou estudando para a prova que vai ter. Aí eu falo, Deus, daí a gente inventa até versículo, né? Porque a Bíblia diz, faça a sua parte, eu farei a minha. Não é assim? A gente começa até a inventar versículo. Deus, estou fazendo a minha parte, agora é só o Senhor fazer a sua. Aí chega bem na hora, outra pessoa é promovida no seu lugar. Aí você fala, Deus, mas você não viu a oportunidade? Senhor, era bem fácil, era só o Senhor mexer um pauzinho aqui, um pauzinho ali, né? Ou então é a cura. Senhor, olha só, Senhor, esse é o momento, olha só, Senhor, a gente começa a negociar. Esse é o momento que se o Senhor curar essa pessoa, essa família toda vai ser salva. Essa família toda vai entregar a vida para o Senhor. E aí a cura não vem. E a gente fala, Deus, o Senhor não está vendo o momento, as oportunidades? Olha aqui, está vendo a oportunidade? E aí há um comentarista que diz na sequência, sobre esse texto, que por causa disso, os discípulos ficaram chateados. Alguns estudiosos que acreditam nisso, que por isso os discípulos entraram no barco antes de Jesus, porque eles ficaram um pouco magoados, eles sabiam que não havia barco para Jesus depois. E aí o texto continua, versículo 16, ao anoitecer, seus discípulos desceram ao mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. O combinado era que eles iriam para o barco e eles esperariam Jesus em determinado ponto, mas Jesus não chegou. E aí talvez o coração chateado que a gente fica, né, quando aquele milagre não vem, quando aquilo que nós sonhamos não vem ou demora um pouco mais para chegar, os discípulos falaram assim, quer saber? Então vamos indo, deixa que ele encontre a gente, deixa que ele vai a pé, deixa que ele se vira depois, deixa que ele arruma uma carona. Nós estamos com um único barco, mas depois ele dá um jeito de ir. E os discípulos começaram a remar. E a palavra diz, já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. O combinado é que eles iriam cercando e iriam pela margem do lago, mas veio um grande vento. Aquela região era conhecida por ventos súbitos. Estava uma calmaria, porque é um buraco, né? Esse lago em específico, ele é localizado em um buraco, e até os dias de hoje diz que pode estar muito calmo, mas de repente vem uma onda de vento e que sopra e vira uma grande tempestade. O tamanho desse lago, ele tem em torno de 10 quilômetros de extensão para ambos os lados. Os discípulos estavam remando, e eles foram soprados para em torno de 5 ou 6 quilômetros para longe.
Só para você pensar comigo, 5 ou 6 quilômetros daqui da primeira igreja batista é o Parque das Nações Indígenas. Do começo ou um pouquinho mais. Dá 5 ou 6 quilômetros, tá certo, Fatinha? Fatinha conhece que ela corre, né? Mas dá mais ou menos 5 ou 6 quilômetros. Agora você imagina você num barquinho, remando, e vem uma tempestade e começa a te soprar lá para o Parque das Nações Indígenas. E você olha para um lado, tem chuva. Você olha para o outro, tem vento, e você não sabe mais o que fazer. Eu imagino que esses discípulos estavam desesperados. Mas lá em Mateus, que enquanto os discípulos estavam remando, Jesus estava em cima do monte, os observando e orando por eles. Mas também diz que Jesus apertou o passo, que ele rapidamente foi ao encontro, foi ao socorro dos seus discípulos. Ele foi ao encontro daqueles que ele amava, que estavam com ele. Eles não tinham a total revelação, eles não sabiam, mesmo andando com Jesus todo esse tempo, mesmo vendo Jesus fazer tantos milagres, ouvir de Jesus as palavras que eles ouviam, fazer declarações a Jesus como: a quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Mesmo depois disso tudo, no meio da tempestade, é difícil você ter fé. E aí, o segundo princípio que nós aprendemos aqui: resista à tempestade, mas no meio da tempestade, louve ao Senhor, dependa do Senhor. Enquanto eles estavam na tempestade, eles só viam a tempestade, mas Jesus estava em cima do monte e estava os observando. Enquanto eles achavam que não havia mais esperança, Jesus estava apertando o passo e indo em direção aos seus discípulos para socorrê-los. Era o auxílio, era o socorro que estava chegando, porque Jesus ele não marca bobeira. Jesus não fica lá à toa, pensando: estou só orando, estou aqui com o Pai. Não, ele estava orando, estava buscando ao Pai, mas ao mesmo tempo ele estava observando os seus discípulos. E há uma versão que eles gritaram de medo, eles gritaram de pavor, quando eles viram aquilo. Porque você imagina comigo, eles estavam numa grande batalha espiritual ali também, pregando a palavra de Deus. Havia muita retaliação, havia muitos espíritos, havia muitas pessoas que ficavam possessas, e Jesus aqueles demônios. Então eles estavam indo para onde? Para pregar o Evangelho. E há alguns comentaristas, alguns estudiosos que dizem que o temor deles era que o demônio, o próprio demônio, havia se levantado contra a vida deles. E aí eu falo para você uma coisa: tem mais medo do diabo do que fé em Jesus. Tem gente que vive na presença de Deus, está na igreja, está ouvindo, está vendo cura, está vendo libertação, mas morre de medo do diabo, morre de medo do demônio. Era o próprio Jesus que estava lá, mas eles acharam que era o demônio, e eles ficaram. E há algumas versões que dizem que eles olharam e pensaram ser um fantasma. É um fantasma, meu Deus, começaram a gritar. Você imagina eles gritando, naquela tempestade, naquele pavor, naquele lugar. Eles não reconheceram o próprio Jesus. E o desafio de Deus para você nessa manhã: está difícil? Está passando por uma dificuldade? Reconheça Jesus no meio da dificuldade. Eu sei que a tempestade só é difícil para quem vive. Para quem observa de fora pode parecer fácil. Então só você sabe o que você passa. Só você sabe as dificuldades que você tem passado. Talvez com uma enfermidade que a cura nunca vem. E o tratamento só se prolonga. Talvez é uma perda. Talvez é um momento financeiro, uma dificuldade financeira. Talvez é uma difamação. Só quem está passando pela prova sabe o tamanho que ela é. Não é assim? Para as pessoas de fora aconselharem, é muito fácil. Mas o que Deus está falando para você: reconheça Jesus ao seu lado na tempestade. Reconheça Jesus olhando para você. Enquanto nós estamos no meio da luta, Ele está intercedendo por nós. E Jesus estava orando por esses discípulos. Jesus já havia mostrado para os discípulos muitas outras provas, muitas outras coisas. Mas na hora da luta, a fé deles se enfraqueceu. Eles não tinham muita fé ali, porque eles estavam com medo de morrer, com medo do barco virar
e a tempestade era muito grande. E aí vem o terceiro princípio, terceiro e último princípio. O texto continua e diz o seguinte: soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do mar, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Em João não fala a questão de Pedro também andar sobre as águas, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Jesus diz: sou eu estou com você, não tenham medo. E esse sou eu, ele pode ser traduzido também como eu sou. Quando Moisés tem um encontro com Deus, e Deus fala para ele e dizer ao povo sobre esse encontro, e ele diz: mas o que eu vou dizer para as pessoas? E Deus diz: diga que o eu te enviou. E a mesma forma, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou Deus. Jesus estava dizendo claramente para eles: vocês estão achando que eu sou um rei terreno, que eu mereço essa coroa, que eu preciso dessa coroa, mas eu sou sobre todas as coisas, eu sou Deus. E aqui veio uma das provas mais difíceis de fé que os discípulos passaram. Em Mateus e Marcos fala sobre a fé de Pedro também. Falar um pouco sobre isso, que Pedro andou sobre as águas, que Pedro falou: olha, se é tu mesmo, Jesus, faça com que eu vá até você, faça com que eu vá até aí. E Jesus falou: então vem, se quer vir, venha. Aí ele foi, deu lá 1, 2 passos, mas ao olhar a tempestade, ele começou a afundar, e Jesus o socorreu. Mas a maior prova de fé não foi a de andar sobre as águas. A maior prova de fé é essa agora. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigia. Nas outras passagens diz que eles conversaram entre si e então decidiram aceitar Jesus dentro do barco. Eles ainda estavam pensando: será que nós vamos aceitar Jesus dentro do nosso barco? E a palavra diz que imediatamente, ao Jesus entrar no barco, a tempestade parou. A tempestade, o vento, a chuva cessou. O milagre, o desafio de fé mais difícil, não é você fugir do reconhecimento humano e ir aos pés da cruz. Isso, nós já temos esse conhecimento, temos o Espírito Santo que vai nos incomodando. Não é você reconhecer Jesus no meio da dificuldade, porque no meio da prova é onde nós mais vamos até Jesus. Não é assim? Estou enfermo, vou orar, vou clamar, vou fazer jejum, vou fazer campanha, preciso daquela vaga de emprego, vou estudar, vou batalhar, mas eu também vou orar, vou me consagrar, e a gente começa a buscar Jesus no meio da dificuldade. Buscar Jesus no meio da dificuldade não é o grande desafio, é muito difícil, mas não é o grande desafio. O maior desafio é aceitar Jesus dentro do barco. Sabe por quê? Porque ali nós estamos falando de pescadores experientes, de homens que sabiam remar, e eles estavam naquela tribulação, e o vento soprava para um lado, e soprava para o outro, e eles remando, e eles pelejando pela própria vida. Eu não sei se alguém já passou por uma tempestade na água, mas é muito difícil. Eu já passei momentos de rio, que eu estava lá no barquinho pequenininho ali, né, com o motorzinho, e aí de repente tem uma chuva lá em cima e começa a vir aquela cheia súbita, e você começa a ficar desesperado, e você começa o motor procurar para aportar ali, não é assim? Quem pesca sabe como que é, e você quer se amarrar, quer se segurar, ou no momento de afogamento também é assim. Quando eu vi a André aqui, lembrei, uma vez nós fomos em Bonito, e aí eu estava lá nadando, e eu quase morri afogado ali, né? E é bem fácil você se afogar, né? E o mais difícil é você aceitar ajuda, é você falar assim: vou parar de lutar, e eu vou aceitar ajuda. Por isso, o mais difícil é você aceitar Jesus dentro do barco. Porque quando você aceita Jesus dentro do barco, você está dizendo: olha, eu estava lutando
pela minha própria vida, mas agora eu vou parar de remar porque Jesus chegou. Porque o eu sou está aqui. Reconhecer Ele na provação não é fácil, mas ainda é mais fácil do que você falar, eu vou parar de remar porque Jesus chegou. Jesus, pode entrar. Eu estava lutando, mas eu não vou mais lutar. Agora o Senhor chegou. Agora o eu sou chegou. Essa prova de fé é muito difícil. Essa prova é muito difícil. E esse é o maior desafio de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de pelejar. Pare de se justificar. Pare de tentar provar as coisas. Pare de correr. Mas aceite Jesus dentro do seu barco. E deixe que Ele comande. Porque aceitar Jesus dentro do barco não é assim. Ah, Jesus, entra aqui porque senão você vai se afogar. Toma. Agora o controle total é seu. O controle total da minha vida é seu. O controle total da minha empresa é seu. O controle total da minha família é seu. O controle total da minha saúde é seu. O controle total da minha reputação é seu. Porque o Senhor é o comandante do meu barco. Agora eu entendo que você não veio para ser um lugar, mas o Senhor é o Rei do universo. É o Senhor quem comanda todas as coisas. E há aqui um outro sinal, junto com o sinal dele andar sobre as águas, que é o que Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. Mas Ele faz tudo no tempo certo. Imagino, enquanto os discípulos estavam lá, e remando, e batendo, e batalhando, e Jesus lá em cima orando por eles. Ele sabia o que ia acontecer, mas Ele tinha que primeiro falar com o Pai. A prioridade de Jesus era essa. E a nossa prioridade também era essa. Ontem, apenas fazendo uma referência à mensagem de ontem do pastor Guilherme, do Guilherme Borges, ele falou também de um milagre, da cura de um cego de nascença. E esse cego, ele passou praticamente 30 anos da sua vida sofrendo uma enfermidade, sendo justificado, sendo acusado de pecado, porque as pessoas falavam, ele nasceu cego, então ele pecou, aconteceu alguma coisa. E só depois de 30 anos, Jesus foi até ele e o curou. Porque Deus faz as coisas no tempo em que elas devem ser feitas. E todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Todas as coisas acontecem para a glória de Deus. E aqui, mas ele diz, sou eu, então resolveram receber no barco. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos, então eles deixaram Jesus ali, né? Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, porque daí continua o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus vai dar um outro ensinamento aí. E numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre esse texto. Mas, todos os milagres, todos os sinais, toda a obra de Deus em nossas vidas, ela acontece por um único motivo, para que nós venhamos reconhecer que Jesus é Deus, que Ele é o eu sou. Nós estamos estudando os sinais do Evangelho de João, e todos os sinais nos apontam sempre para a cruz, nos apontam para a cruz. Primeiro princípio, fuja da coroa humana, mas além de fugir do reconhecimento humano, vá aos pés da cruz, vá à intimidade com Deus. Segundo princípio, resista à tempestade, reconheça Jesus na tempestade. Terceiro, aceite o socorro de Deus. Permita que Jesus entre no barco. Queria orar com vocês, feche seus olhos. Comece a orar aí onde você está. Não espere com que eu comece a orar ou a ministrar, mas aí aonde você está, em qual etapa, em qual parte você se encontra? Talvez você se sente injustiçado. Talvez você se sente
reconhecido ou invisível. E aí você fala, poxa, ninguém me reconhece. Eu queria tanto apenas um elogio. É bom. Deus está olhando para você nessa manhã. Deus olha para a sua vida. Ele olha para mim, Ele olha para a sua. Fuja do intuito, do reconhecimento, da busca de reconhecimento humano. Busque apenas louvar ao Senhor. Mas talvez você está numa tempestade. E eu fico imaginando o que é você ser soprado por uma tempestade durante 6 quilômetros. Que sofrimento prolongado. E talvez o sofrimento na sua vida ele se prolongou. E você fala, poxa Deus, por que você não fez? Por que não sarou? Por que não curou? Por que não agiu? Olha as oportunidades, Senhor, me ajuda. Reconheça Jesus no meio da tempestade. Não é um fantasma, é o eu sou. É o mesmo Deus que sempre esteve ao seu lado. Esse é o nosso Jesus, o Jesus presente. Reconheça Jesus, mas aceite o desafio. Deixe Jesus entrar no barco. Deixe Jesus tomar conta da sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não faça arranjos, esquemas, mas aceite o socorro de Deus e aceite o controle de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui como igreja do Senhor e reconhecemos o socorro bem presente em tempo de aflição. Esse é o seu socorro. Reconhecemos, Jesus, que os seus milagres, os seus sinais não são motivo de utilidade pública. Nós não te buscamos apenas para que o Senhor faça isso ou faça aquilo, mas nós nos relacionamos com o Senhor porque te amamos. Porque na onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só no Senhor há a paz que excede todo entendimento, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de tempestade. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a buscar ao Senhor em espírito e com sinceridade de coração, mas também nos capacita a aceitar o socorro do Senhor, nos capacita a entender que nós não somos capazes de nada sem o Senhor e enxergar o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, acalma a tempestade, acalma a tempestade. Ministra agora, Pai, a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, coloque-se em pé. Coloque-se para receber. Que o amor de Deus, Pai, que a consolação do Espírito e que a capacitação esteja com todos nós, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor.